que nós estamos recebendo hoje a visita do consultor comercial do Grupo Equatorial aqui na nossa região, que vai falar justamente sobre isso. O Aurélio veio para falar sobre um outro tema, né? Porque algumas pessoas estão recebendo a conta de luz, estão em dúvida, né, sobre por que a conta de luz está vindo de uma forma diferente, tem uma anomalia, o que está acontecendo na conta de luz. Esse foi o motivo da vinda dele hoje aqui, mas a gente vai ter que falar também a respeito sobre essa situação de falta de energia elétrica ontem, em pleno aquele calorão. O pessoal não conseguia ligar nenhum ventilador em casa, né? Nem aquele teco-teco antigo lá de casa não estava conseguindo para amenizar o efeito do calor, muito menos um ar-condicionado. A gente vai falar sobre esse assunto também. Mas antes, Aurélio, explica pra gente essa conta de luz. O que aconteceu na conta de luz? A gente vê ali 3 vezes aparecendo ali sobre o consumo, está sendo cobrado a mais o consumo, adicional de bandeira vermelha P2 também aparecendo 2, 3 vezes na conta de luz. O que está acontecendo? Explica pra gente. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Acústica, em especial do programa Primeira Hora. Assim, na verdade, Gil, o que está acontecendo? Como todos sabem, tivemos agora a PL 242, que foi que transformou o ICMS, que era 30%, ele baixou para 25%. Isso ocorreu agora na virada do ano. Então, a partir do dia 1º de janeiro, nós tivemos essa redução do ICMS, que até então era 30%, e a partir de agora, né, do dia 1º, ele passou para 25%. O que nós tivemos que fazer nas nossas faturas de energia elétrica? Tivemos que criar aquela outra linha que o pessoal está questionando, porque todo mundo teve um pouco do seu consumo no mês de dezembro, quando o ICMS era 30%. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que tem a sua fatura com vencimento no dia 10. Do dia 11 ao dia 31 de dezembro, a pessoa teve que pagar o ICMS sobre os 30%. Do dia 1º ao dia 10 de janeiro, ela tinha que pagar sobre 25%. Então, por isso que para facilitar a interpretação, se colocou essa segunda linha. Então, uma linha sobre os 30%, consumo de dezembro. Segunda linha sobre os 25%, que é a fatura de janeiro. E a terceira linha, que o pessoal às vezes está questionando, é apenas uma simulação para o pessoal ter uma ideia do valor total que está pagando, tá? Porque o valor, muitas pessoas estão nos questionando se o valor foi duplicado. Não, o valor ele não foi duplicado. O valor ele simplesmente foi dividido em função da troca de alíquota. Tá bem? Então nós tivemos essa questão aí da PL 242, por isso essa diferença na fatura. Com relação às bandeiras, nós estamos na bandeira de escassez hídrica, que nós chamamos, né? É a bandeira que você chamou aí da P2, patamar 2. O que acontece? Ela tarifa em 14 centavos cada quilowatt. E este valor, de certa forma, é um valor que os clientes agora estão vendo ele ali separado e estão vendo que é um valor por vezes elevado. E este valor, então, é que dá o que muitas pessoas estão dizendo: mas eu recebi 4 linhas de conta esse mês, eu normalmente só recebo uma. Mas não é que ele está recebendo 4 linhas. Essa quarta linha que o pessoal está questionando muito são as bandeiras tarifárias, que agora elas vieram ali, então, de forma separada. Então, agora tu consegue visualizar o valor da bandeira tarifária, o valor do consumo de 30%, o valor do consumo de 25% e o total. Tá? Mas eu quero tranquilizar a população que aquele valor ele está correto, tá? E a partir do mês que vem, como todos já vão ter o consumo em 2022, ele já não vai mais ter aquela diferenciação de ICM, porque o ICMS daqui para frente vai ser 25%. Então, provavelmente, nós vamos ter uma diminuição no valor da conta, com esse valor com essa diminuição do ICMS. Não, com certeza. O ICMS vai reduzir já reduziu 5%. Então, essa redução vai ter. O que também ocorre, por vezes, é que, em função dos calores, que realmente o calor está muito forte na nossa região, o pessoal tem utilizado mais equipamentos de ar-condicionado, de ventilador, o próprio freezer fica por mais tempo ligado e isso acaba dando um consumo em quilowatts maior. E aí por isso que também às vezes a pessoa não tem a percepção da redução financeira, porque o aumento em quilowatts ele foi às vezes bastante representativo. A gente trazendo para as nossas contas mesmo, né? Eu na minha casa esse mês eu gastei 30% a mais do que no outro mês em função do calor, que a gente acaba tendo que usar mais os equipamentos, não é? Bom, então é importante que as pessoas observem também o consumo, né? Exato. Se o consumo ele aumentou na nossa conta de luz, porque é aquele costume, né, gente? Primeira coisa, não, vamos botar a conta da CE, que a CE aumentou a minha luz, mas vamos olhar o consumo também. Então tá bem explicado. Essa questão ali, que na conta de luz aqui, eu estou analisando aqui uma das fotos que
viralizou nas redes sociais sobre isso, né, que mostra ali 3 tipos de consumo ali. Então, a gente tem o consumo que mostra o valor de ICMS até o dia 31 de dezembro. Na linha de baixo, então, a gente tem o consumo relacionado ao ICMS que a pessoa vai pagar do mês de janeiro. Por exemplo, como você citou o exemplo de quem tem o vencimento da conta no dia 10, teve 10 dias que foi 25% de ICMS. E depois ali de baixo, a terceira linha, ela é um comparativo. É o total. É o total. Para a pessoa ter uma ideia do valor total. Tá certo. Bom, acho que... Deixa eu ver, não sei se tem mais algum questionamento referente ao valor cobrado na conta de luz, Diego. Não sei se os ouvintes já conseguiram interpretar bem essa questão, se há alguma dúvida ainda. Pois é, o nosso ouvinte Edson Bellig mandou. Eu acho que tu tá com o telefone e tu consegue visualizar melhor, tu consegue dar um zoom. Não tá comigo. Aqui, tá com a Valesca Luz. Aqui eu não consigo dar um zoom na conta que ele acabou mandando pra gente. Provavelmente é o PDF, né? Então fica um pouquinho complicado. O Gil vai puxar um zoom ali para entender o que o ouvinte está questionando, né, em relação aos valores. Bom, então daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação para os nossos ouvintes, passar aqui o telefone para o Diego Costa e também dar uma olhada, tentar interpretar melhor aí o que o ouvinte está tentando trazer aí nesta manhã de questionamento. Vamos falar do assunto polêmico da segunda-feira envolvendo a Equatorial Energia, o fornecimento. O que aconteceu em Camaquã? Por que ontem, no meio da tarde, finalzinho da tarde, estava todo mundo aí esbaforido, digamos assim, vamos usar um linguajar bem popular, com o calor, e a gente ficou sem o ar-condicionado. Aí apareceu um mosquito que a gente nem imaginava que tinha aqui na volta de casa. Porque não podia ligar um ventilador, não podia ligar o ar-condicionado. O que aconteceu? O que causou a falta de energia elétrica aqui em Camaquã? É muito importante nós falarmos sobre isso, Ju, porque ontem, o que ocorreu? A energia elétrica nossa aqui no município de Camaquã, ela vem da linha de transmissão de 230 mil volts, que é do grupo CPFL. Tá? O que ocorre? O grupo CPFL teve que fazer uma manutenção emergencial no transformador da subestação aqui de Camaquã. Tá? Então eles entraram em contato com o Grupo Equatorial informando que precisavam fazer essa manutenção de caráter emergencial e que não poderiam aguardar até um outro momento, porque se eles porventura aguardassem esse tempo, vamos supor, não vamos deixar para outro dia, poderia o sistema entrar em colapso, que é o que a gente chama, ou seja, poderia avariar o transformador ou avariar algum cabo. Então, para evitar isto, eles entraram em contato conosco e solicitaram esse desligamento de 1 hora, que no final foi aproximadamente 50 minutos, para que eles pudessem então fazer essa manutenção de cunho emergencial. Isso não é uma questão da Equatorial do Grupo CE. Não. É uma questão de um outro grupo. Isso é porque eu acho que para facilitar assim para os ouvintes. Antigamente o Grupo CE tinha a transmissora e a distribuidora. Com o advento da privatização, nós temos agora o Grupo Equatorial com a distribuição e o Grupo CPFL com a transmissão. Tá? Então, isso é uma questão que o Grupo CPFL é que solicitou essa interrupção de 1 hora, que no final virou 50 minutos, para essa manutenção emergencial. É uma manutenção que ela precisava ser executada, porque se não fosse, poderia então desligar por um tempo maior. Né? Então foi aquele momento que nós acabamos avisando assim a imprensa local que precisaria então dessa 1 hora, na verdade, né? Que acabou sendo das 16h43 até por volta das 17h30, a interrupção para que se trocassem esses cabos, e a empresa conseguiu prontamente, trocou inclusive um pouco antes do previsto o cabo, e nós religamos então a subestação. Só que essa subestação aqui de Camaquã é o que a gente chama de uma subestação básica, uma subestação que ela está ligada direto na linha de transmissão, então ela tem muita carga ligada nela. O que eu quero dizer com isso? Camaquã está ligado nela, Amaral Ferrador está ligado nela, Cristal está ligado nela. Então, por isso é que a percepção de interrupção de energia foram em tantos pontos. Porque realmente essa nossa subestação ela alimenta diversos clientes e inclusive diversos municípios. Tá? Mas a situação foi contornada, por volta das 17h30 já estava religada a subestação. E aí, claro, depois das 17h30 teve um temporal, acho que todos que são daqui viram. E aí esse temporal ocasionou outros problemas de forma mais pontual. Mas a questão da subestação ela foi religada dentro do tempo. Dentro do tempo previsto. Hoje pela manhã nós ainda temos alguns bairros, como por exemplo o bairro Olaria, e eu tenho vários relatos aqui que estão sem energia elétrica. Por que esses bairros continuam? Sendo que houve a subestação ela foi ligada novamente ontem. Exatamente, a subestação foi religada. Aí em função do temporal tiveram diversos pontos que acabaram ficando sem energia, como por exemplo o bairro Olaria. O bairro Olaria ele foi restabelecido uma grande parte ontem à noite e o restante hoje pela manhã.
Aí agora ainda ficaram alguns transformadores que nós chamamos. O que é isso? É aquele transformador que alimenta ali 15, 20, 30 casas. Esses pontos específicos nós ainda temos alguns aqui na cidade. Tá? Temos um aqui no centro, que agora, nesse tempo que eu estou aqui, provavelmente a equipe já resolveu, e 2 ali no bairro Olaria. Então as equipes estão trabalhando na recomposição do sistema, tá? A nossa expectativa é que esses pontos aí sejam sanados agora nas próximas horas. Mas ainda assim o número de clientes na distribuidora como um todo ainda é um pouco elevado, em função que o vento ele atingiu muito a região metropolitana e a região norte. Então nós temos agora aproximadamente 70 mil clientes sem energia em função desse temporal. Esse número no Rio Grande do Sul inteiro, ou somente aqui na região? Não, exatamente, no Rio Grande do Sul inteiro. Aqui na nossa região eram aproximadamente 7 mil clientes sem energia. Só que por que eu digo assim, eram? Porque as equipes estão trabalhando, nós estamos com diversas equipes em campo, inclusive o Grupo Equatorial, ele tem uma política muito interessante, que nesses casos de contingência ele pega todas as equipes, inclusive de outras localidades, e coloca onde é mais necessário. Então, vou dar um exemplo. Temos equipe sobrando em Pelotas. Ela desloca as equipes de Pelotas para cá. Temos alguma equipe sobrando em Guaíba. Desloca para cá também. E isso acaba que a recomposição acaba sendo mais ágil. Como é que era antes da Equatorial entrar? E somente, por exemplo, deu um problema aqui na cidade de Camaquã. Era somente a equipe da regional aqui que trabalhava. Não vinha de outras regiões para dar suporte. Isto, e a Equatorial, ela tem, por ser uma empresa privada, também se tem a questão dos contratos, que a gente consegue ter uma certa agilidade nos contratos maior, e também facilita essa questão da contratação emergencial de pessoas quando necessário. Equipes leves, equipes pesadas. Hoje tem diversas equipes trabalhando aqui, não só na região, como em todas as regiões, para recompor o sistema. Bom, o questionamento de muitos ouvintes em outras oportunidades, não hoje, mas que a gente recebeu, o que mudou com a chegada da Equatorial? O que a gente já pode perceber de mudança aqui na nossa região? Eu acho que a primeira mudança significativa que teve para a população foi a reabertura das agências, não é? Se vocês bem se lembram, ainda no tempo da CE, a agência estava fechada em função de uma liminar que o Grupo Equatorial conseguiu resolver essa pendência que se tinha e reabriu as agências. O que nós entendemos como muito positivo, porque nós, na nossa região especialmente, aqui temos uma cultura do pessoalmente, né? Do ir ao local para conseguir a situação. E a abertura das agências facilitou muito, em especial para o pessoal da zona rural, que por vezes tem uma certa dificuldade no contato em função do próprio sinal de celular, em função do próprio sinal do telefone, não é? E aí tem a facilidade de vir, então, na agência e fazer essa reclamação, esse seu pedido diretamente na agência. Então, eu noto que essa foi uma das condições. A outra é que a empresa está se estruturando de uma forma que ela contratou diversos funcionários para esse atendimento de campo, especificamente para esse atendimento de campo. E isso é uma situação que realmente a gente nota a melhoria no tendo um maior número de equipes, não é? Isso é uma coisa que a Equatorial já contratou e continua contratando. Então isso é uma coisa que a população ao longo do tempo ela vai percebendo. Claro que, de imediato, a gente entende que tem ainda muitas melhorias a serem feitas, mas esse aumento do efetivo certamente é uma questão muito importante. Bom, a gente tem previsão de construção de mais uma subestação aqui na nossa região. Como é que isso vai trazer benefícios aqui para a nossa cidade? Essa subestação é um investimento bastante alto e já, como eu digo, um desejo bastante antigo, que era fazer essa nova subestação em Cerro Grande. Por quê? O pessoal pergunta, mas por que Cerro Grande? A gente tem que ver que a localização ela é estratégica no ponto de vista energético, né? Ou seja, o ponto que ela vai ser construído vai ser um ponto que ela vai melhorar para o pessoal de Cerro Grande, sem dúvida, mas vai melhorar para os municípios limítrofes, incluindo nós. Por quê? O alimentador ele sai hoje aqui de Camaquã e vai se deslocando por quilômetros até o final, por exemplo, da Santa Alta. Qual melhoria nós vamos ter com isso? No momento que eu tiver a subestação Cerro Grande, num caso de uma interrupção da subestação aqui, consigo energizar por lá. E o cliente fica ali alguns minutos sem energia, o tempo de trocar a subestação. Mas tu não tem a necessidade de desligar aquele grande bloco de clientes. Você consegue apenas fazer uma comutar, que a gente chama, né? Tirar de uma subestação e ligar na outra. Então essa melhoria é muito grande, em especial para o pessoal de Santa Alta, Quitéria, aquela região que fica mais na divisa com São Jerônimo, porque a subestação ela vai vir dali, não é? Então ali vão sair os alimentadores dela. Bom, tem ouvinte aqui questionando a cidade de Cristal. Por que falta tanta luz
Entre Camaquã e Cristal, tem alguma situação diferente ali naquela divisa? Eu não sei se ele está se referindo especialmente à zona rural. Na zona urbana foi feito um alimentador novo até uma parte que divide entre Amaral e Cristal. Esse alimentador já foi feito no intuito de uma interrupção, você consegue comutar de um alimentador para o outro, reduzindo a interrupção. Agora, na zona rural, realmente, a gente inclusive está com uma situação de interrupção ali e que, pelas fotos que nos enviaram, é muita árvore caída em cima da rede, tá? Mas diversos pontos mesmo. Inclusive, aqui o pessoal me mandou em 3 pontos específicos aqui, árvores grandes que realmente caíram em cima da rede, na zona rural, e é por isso que acabou interrompendo o fornecimento ali desde o final da tardezinha de ontem. Bom, a nossa ouvinte Karen, ela está questionando a rua Pinheiro Machado. Ela disse que até agora não surgiu nenhuma equipe lá para tentar resolver o problema. Na rua Pinheiro Machado. Acho que é bairro Olaria também? Eu acredito que Pinheiro Machado é próximo ao centro ali, próximo à região da Fubra. Eu veio que foi agora há pouco ali, tem um cabo rompido. Próximo à Fubra. Isso, ali tem ele tem um transformador também que ele está aberto, porque tem um cabo rompido. Então a equipe, nesse momento eu não estou em contato com eles, mas talvez tenha uma equipe que deve estar resolvendo isso nas próximas horas, tá? Nós já estamos cientes dessa interrupção. Na Rua Pinheiro Machado, eu não me lembro o nome dali da Rua do Colégio das Irmãs, a esquina daquela rua. Tu falou uma coisa interessante, né? Que vocês estão cientes sobre essa interrupção. É muito difícil ter uma interrupção e não aparecer no sistema para vocês, né? É raro isso acontecer. Claro que aí demanda muito a parte operacional, aí é a parte humana, né? Que tem que conseguir resolver os problemas até conseguir chegar nesses pontos, né? Não, mas tu sabe que a tua pergunta foi muito interessante porque ela se aplica aqui na zona urbana. Na zona rural não é bem assim, porque o que acontece? Na zona rural, às vezes, o cliente ele diz, não, eu não vou manifestar, porque certamente algum vizinho acaba registrando. E aí ninguém comunica. E aí acaba ninguém comunicando. Diversas vezes os clientes chegam até mim reclamando, estou sem energia desde ontem. Mas não tem nenhuma reclamação aqui. Não, mas alguém reclamou. Não, infelizmente ninguém reclamou. Então tem que registrar. Eu peço pro pessoal, mas às vezes está com alguma dificuldade pelo 0800, ou porque, né, às vezes a pessoa também não tem o tempo ali de ficar aguardando. Manda uma mensagem pro 27307 com a palavra luz mais a instalação. Essa é uma maneira de registrar o protocolo de forma automática e a pessoa não precisa ficar aguardando na linha. Tá? E é uma coisa importante e especial para o pessoal da zona rural. Na zona urbana é mais comum algum vizinho ter ligado, como é o caso dessa rua ali. Mas na zona urbana acontece bastante de não ter registro. Assim, porque fica aguardando alguém fazer o registro e ninguém acaba fazendo o registro. E alguém acaba não fazendo, porque às vezes o pessoal pensa, mas é a linha geral, por exemplo, que está sem energia. Nós recompomos a linha geral e aquele cliente acaba ficando sem porque ele não avisou, por exemplo. Então é importante que a pessoa voltou a energia, por exemplo, voltou para os vizinhos e ele continua sem, ele manda uma mensagem para o 27307 ou liga então para o nosso 0800 e reforça essa interrupção. É importante isso. Bom, temos mais participações aqui. O Clairton Bartz, um abraço ao amigo Aurélio, tem um sistema trifásico residencial. Alguns aparelhos nestas fases não ligam. Isto procede como alguma fase que ainda não voltou a funcionar normalmente ou já devo entender que houve dano nos equipamentos que não ligam? Um abraço para o nosso amigo Clairton Gouveia Bartz. Na verdade, primeiro ele deve dar se ele tiver um eletricista lá à disposição, ele medir as 3 fases e ver se a energia já retornou. Eu me recordo que ele mora no bairro Olaria e a princípio lá já está tudo restabelecido a energia. Mas se especificamente ele continua sem, que ele nos mande então a mensagem de texto para o 27307 que a gente encaminha uma equipe para verificar. Mas não tem como garantir que tem algum equipamento avariado, porque pode ser que realmente ainda esteja faltando alguma fase do transformador dele. Nós já resolvemos o bairro Olaria de forma macro, né? O alimentador já está resolvido, mas pode ser que o transformador dele especificamente esteja avariado. A gente vai ter que dar uma analisada nisso, olhar. Bom, ouvinte Rosane Souza Pérez, temos muitas quedas de luz todos os dias e todos os horários. Estamos precisando de transformadores. Já fiz várias vezes reclamações. Minhas 2 TVs queimaram. Aqui diversas vezes tive que mandar arrumar e pagar. Porque é exigido que se faça 3 orçamentos e os lugares que arrumam não querem fazer. Diz aqui a nossa ouvinte Rosane, falando sobre, inclusive, queima de equipamentos. Ela mora na rua Irmão Calixto, no bairro Ouro Verde. Segundo ela, várias quedas de luz todos os dias em diversos horários.
nós depois vamos precisar dar uma olhadinha na instalação dela especificamente, porque no bairro Ouro Verde, muito recentemente, inclusive, nós fizemos uma obra de melhoria, onde foram colocados mais 2 transformadores. Então nós teríamos que ver se ela está num desses circuitos que nós corrigimos recentemente, ou então se ela está num outro circuito que porventura ainda precisa de uma melhoria. Nós precisaríamos depois da instalação dela em outro momento para verificar. Bom, nosso ouvinte Vera Batista. Bom dia, faço uma pergunta. Eu sou cliente VIP da Equatorial, então pergunto por que não sou avisada quando irão fazer um desligamento, pois meu marido tem um coração artificial e tem um aparelho que transmite a energia para dentro que corre sério risco de queimar por não ser avisada quando faltam luz. Esse aparelho fica 24 horas ligado na tomada, mesmo eu tendo o DPS, que é o DPS. Vamos só por partes, assim, ó. Todo cliente VIP, o que é o cliente VIP? Normalmente são os clientes de média e alta tensão e também alguns clientes que, por exemplo, precisam de equipamento para sobrevivência. Também são considerados clientes VIPs, tá? Só para os ouvintes entenderem. Esse cliente ele precisa nos avisar e fazer um registro dessa informação, tá? E aí o que acontece? Quando esses clientes eles vão sofrer qualquer tipo de interrupção, eles são avisados inclusive com correspondência. Tá? Então, essa senhora, se fosse possível, ela teria que dar uma entradinha em contato conosco, pode ser pelo 0800 mesmo, ou se preferir presencialmente, para que nós possamos revisar esse cadastro dela. Tá? Porque o que acontece? Toda pessoa que tem equipamento de sobrevida, ou seja, ele precisa de energia elétrica para se manter vivo. Né? Tem situação de respiradores, outros de coração artificial. Essas situações elas precisam ser comunicadas para a distribuidora para que se faça o cadastro junto ao sistema comercial. Porque a empresa tem, né, mais de 1.800.000 clientes, então ela precisa deste cadastro personalizado. A pessoa precisa nos mostrar através de laudos, ou enfim, através de algum documento que comprove, e então vai ser feito esse cadastro. Tendo esse cadastro, o sistema dispara de forma automática. Vai ter uma interrupção por uma melhoria, por exemplo. A gente avisa nas rádios, é o comum, mas esses clientes especiais, que nós chamamos de VIP, eles recebem também uma correspondência. Então, como ela disse aqui pra gente que já tem o cadastro na SES, ela não está recebendo, então ela precisa dar uma verificada. Daqui a pouco você tem... Isso. Se perdeu algum dado, alguma coisa? Isso, nós podemos de repente atualizar o endereço e o endereço de e-mail dela. Porque às vezes também o que acontece, o cliente tem um e-mail cadastrado e ele não costuma olhar o e-mail. Né? E na época foi solicitado que mandasse por e-mail. Esses detalhes assim bastante pontuais, então que seria adequado ela vir de repente até na própria agência, não é? De repente aguardar a partir de quarta-feira que a situação vai estar de volta normal e entrar com esse pedido, né? Porque hoje, por óbvio, né, a nossa agência está com bastante atendimento em função das faltas de energia aí do interior. Bom, quem mais aqui participa é a ouvinte Aline Bartz. Ela mora em um condomínio lá no Jardim do Forte. E ela diz o seguinte: a gente enfrenta muita queda de luz aqui. Tenho que ligar para o 0800 para pedir uma assistência direto da SE para verificar em nossa rede? Ela pergunta. Olha, eu acredito que ela, eu não sei exatamente o condomínio, mas que ela de repente deveria dar uma olhadinha com um eletricista, questão interna, tá? Porque ali no Jardim do Forte, especificamente nos condomínios novos, aqui foram feitas muitas obras novas e tem transformadores, bem dizer, para todos os prédios. Então ali não se tem uma queda de tensão na rua. Mas claro, porventura algum defeito interno a gente não pode nem interferir. Então nesse caso pontualmente ela pode sim ligar para o nosso 0800 e fazer uma solicitação de verificação de tensão, que a equipe vai lá e vai medir, mas a nossa equipe vai medir no ponto de entrega, não é? Sim. Ou seja, na divisa da distribuidora com o sistema. Então se o defeito for interno, ela vai ter que procurar um eletricista. Tá? Mas ali no bairro Jardim do Forte nós não temos, assim, eu pelo menos não me recordo, problemas de queda de tensão assim pontual. A gente não tem ali, tem vários equipamentos transformadores ali que dão conta. Bom, um questionamento também, já vou passar para o Diego ali, o Diego também tem uma pergunta ali de ouvinte. Como é que funciona? Porque, por exemplo, a gente está falando de um condomínio, né? São vários os condomínios residenciais que nós temos no município. E daqui a um pouco, cada apartamento, de uma hora para outra, resolve instalar 2 equipamentos de ar-condicionado. Então a gente, obviamente, tem um aumento do consumo e daqui a pouco uma sobrecarga maior de consumo. Como é que funciona essa questão para o Grupo Equatorial?
a gente ainda está com CE na cabeça. Sim. Lidar com uma questão como essa, cada casa daqui a pouco coloca mais equipamentos, né? Começa a utilizar daqui a pouco mais 2 chuveiros elétricos, um banheiro a mais. Aí nesses apartamentos, claro que aí não vai conseguir colocar mais de um chuveiro, porque já tem um projeto prévio, mas daqui a pouco coloca mais 2 ou 3 ar-condicionados em cada apartamento. Como é que vocês lidam com uma questão como essa, para evitar um transtorno para esse cliente? Muito importante essa tua pergunta e até para a gente poder dar um esclarecimento. O importante, toda vez que o cliente for fazer um aumento, isso a gente chama de aumento de carga, que ele comunique, olha, vou instalar mais 2 ar-condicionados. Com relação aos apartamentos que você mencionou e com os condomínios, de certa forma é mais tranquilo, porque todos eles já foram feitos, a maioria, um projeto elétrico, a maioria não, a sua totalidade foram feitos em projeto elétrico. O engenheiro lá responsável, ele calculou isto e disse, esta carga está disponível. Normalmente até as tomadas do ar-condicionado elas já estão predispostas, aguardando um ar-condicionado ali. Então não vai se ter esse problema. Agora, em especial nas casas e ainda mais especial na zona rural, é importante o cliente solicitar esse aumento de carga. Pode ser pelo telefone, não há problema algum, pode ser pelo 0800. Ele vai solicitar esse aumento de carga apenas descrevendo. Olha, eu comprei mais um chuveiro, um forno elétrico, uma estufa, enfim, o que ele mais comprar, o que ele mais tiver de carga, ele ligar para nós e nos avisar. Por quê? Com base nisso, nós vamos fazer um planejamento. Se por acaso essa carga for uma carga elevada e tiver que se trocar o transformador, por exemplo, se tiver que trocar os condutores, a empresa vai ficar sabendo, vai fazer um estudo de carga para isso e, se for o caso, vai trocar o transformador, vai trocar o poste, enfim, vai fazer as melhorias que forem necessárias para atender o cliente dentro da atenção adequada. Bom, mais uma ouvinte da Rua Pinheiro Machado dizendo que estão sem luz desde ontem às 5 horas da tarde. Já se tem uma previsão aí para... Eu creio que esse é o mesmo caso aquele anterior, né? Já está com a equipe de campo. Ela deve de resolver agora nas próximas horas. Bom, Diego, o que nós temos? Não, eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Como que eu, consumidor, consigo informar a Equatorial sobre esse aumento de utensílios, né, dentro da residência. Claro, o condomínio a gente sabe que eu sei que tem esse projeto prévio. Exatamente. Mas eu, por exemplo, na minha casa eu nunca tive um ar-condicionado. E aí quando eu faço essa atualização na minha residência, eu tenho que mexer na estrutura elétrica da casa, né? A fazer uma atualização. Mas como que essa informação, como que o consumidor leva essa informação até a Equatorial? Era justamente isso que eu ia perguntar, porque a gente estava falando aqui no bastidor, porque sempre quando a gente fala dessas quedas de energia no final de semana, é um aumento de consumo. Então a gente já fala, o calor provavelmente vai ter uma queda porque pelo o aumento de consumo. Sim. Porque cada casa se investe em um ar-condicionado, sei lá, a casa conta aí com 3 quartos, são 3 ar-condicionados funcionando numa noite, então tu vai multiplicar isso aí por 10, vira um consumo gigantesco. Mas como de forma mais fácil assim para o consumidor, ligo para a Equatorial, mando um SMS, atualizo o meu cadastro, como que eu faço essa notificação? A maneira mais simples seria ligar para o 0800. Tá. Mas a gente sabe, em especial aqui na nossa região, que o pessoal tem muita cultura de ir ao local. Isso. Então não há problema algum. A agência também está preparada para receber essa solicitação. O nome dessa solicitação é uma atualização de carga. Entendi. Né? Eu já estou ligado lá, quando construí minha casa, eu tinha um chuveiro e 10 lâmpadas. Bom, a situação melhorou, fiz mais um banheiro, coloquei mais 2 ar-condicionados, eu preciso regularizar isso que a gente chama, não é? Não vai ter uma atualização no valor do... Não, né? Não vai... É justamente para ter essa informação. Para ter essa informação. E por que essa informação é muito importante? Às vezes eu tenho na minha casa um sistema monofásico. E tenho lá, por exemplo, 3 chuveiros. 3 chuveiros não comportam um sistema monofásico. Então, de repente, eu vou partir para um bifásico ou para um trifásico. E eu atualizando essa carga, o sistema, inclusive, já vai me avisar. Olha, no seu caso, ficar mais adequado um sistema bifásico. Então, a pessoa vai lá, também providencia, e nós trocamos um medidor, por exemplo, no exemplo da zona urbana, né, que é muito comum isso aí. Eu tenho lá no meu apartamento uma rede monofásica, mas eu tenho 3 chuveiros. Bom, mas então, quem sabe, o monofásico com certeza não me atende. Vamos botar um bifásico? A distribuidora vai lá, troca o medidor para um bifásico, o cliente troca o disjuntor. E a situação também melhora a condição dele, porque onde ele tinha uma fase, ele vai ter 2 ou vai ter 3, depende do sistema. Então essa atualização de carga ela é muito importante, em especial para quem tem monofásico. Tá? Se fizer uma alteração como essa, sistema bifásico ou trifásico, precisa mudar a instalação elétrica dentro da casa? Se a instalação interna for monofásica, sim. Por exemplo, eu tenho uma rede toda monofásica, mas eu tenho 3 chuveiros. Esse aí, por experiência, eu já digo, 3 chuveiros não cabe numa rede monofásica. Então, eu preciso passar pelo menos para bifásica. Eu vou ter que alterar a instalação interna, onde eu tenho uma fase, eu vou ter que colocar 2, né?
a distribuidora vai trocar o medidor e o cliente vai trocar a rede interna e o disjuntor. Mas o que ele ganha com isso? Ele vai ter uma fase a mais, então provavelmente ele não vai ter aquela queda de tensão que ele estava reclamando, ele não vai ter mais, porque a carga dos chuveiros vai ficar distribuída entre as fases. E essa informação é muito importante até mesmo para a CE, quando vai fazer uma atualização no sistema, né, daquela localidade. Olha, a gente tem que mandar um transformador com mais potência, porque aquela região ali aumentou o consumo, né? Aumentou o consumo, Aumentou o consumo, então aí a gente começa a organizar a casa, que nem diz o outro. Isso aí acontece quando a gente lê aqui na emissora que desligamento para melhoria. Muitas vezes é isso, vamos colocar um transformador mais forte, é esse tipo de melhoria que se trata nesses desligamentos que a gente tem trazido aqui na nossa programação. Exatamente, muitas vezes o cliente, por exemplo, ele abriu um mini mercado, então ele vai precisar de uma carga grande, ele nos avisa. Nós vamos lá e trocamos o transformador, por exemplo, de um transformador de 45 kVA. Com a nova carga nós colocamos um de 112. O que acontece? Vai melhorar para todos daquela região. Sim. Tá? Mas às vezes a gente faz aquela obra por causa do pedido de um cliente que nos avisou. Então, se todos avisarem, certamente todos os clientes que tiveram essa atualização nos avisarem, fica mais fácil de manter o cadastro atualizado e também de resolver esse problema de queda de tensão que eventualmente possa ter. Bom, uma residência, colocar uma rede bifásica ou trifásica, isso dá uma diminuição do consumo de energia elétrica para esses moradores ou isso não interfere? Não, o consumo de energia elétrica ele é o mesmo. Tá? Não, mas o valor da conta muda alguma coisa? Não muda. A única diferença é que a taxa mínima do monofásico é 30 kW, do bifásico é 50 e do trifásico é 100. Então, se ele não ligar nada dentro de casa, por exemplo, está viajando com a casa fechada, no trifásico ele vai pagar 100 kW, no monofásico ele vai pagar 30 e no bifásico ele vai pagar 50. Essa é a diferença. Mas como raramente a pessoa vai ficar o mês inteiro fora, né, ele paga mais que a taxa mínima. Então, não muda na conta de luz, então. Não muda. Não seria um atrativo daqui a pouco para a pessoa colocar. Somente a necessidade. É para poder distribuir melhor a carga e tu ter mais confiabilidade no teu sistema. Porque, por exemplo, se você tem 3 chuveiros na mesma fase, certamente se você ligar 2, o disjuntor geral vai cair, vai desarmar. Então, no momento que tu tem bifásico ou trifásico, tu consegue resolver essa situação. Bom, a não ser que use um de cada vez. Exato, ou que use um de cada vez, não há problema não. Uma pergunta aqui do nosso ouvinte, não é em relação às quedas, mas ele fala aqui sobre a liberação, né? E já veio esse questionamento aqui, eu acho que em uma outra visita tu já respondeu pra gente, mas eu acho que é bem válido, bem pertinente pelo atual momento, né? Muitas pessoas estão utilizando a instalação da energia solar nas residências, nas empresas. E o ouvinte pergunta por que a demora, né, para a liberação, essa troca ali que a CE tem que fazer para o sistema. Por que demora tanto? Nós teríamos que ver daí pontualmente o que acontece. Primeiro, isso é apresentado um projeto para nós e esse projeto precisa ser analisado. O prazo de análise é até 30 dias. Depois desse projeto analisado, muitas vezes o que acontece? Eu já vi isso inclusive muitas vezes. O projeto é analisado e aprovado. Tá? A partir daquele momento, o cliente tem que entrar em contato dizendo, olha, solicito vistoria. Entendi. E por vezes acaba ocorrendo descompasso dessa informação. O que eu quero dizer? Ele tem que fazer esse pedido, mas por vezes, claro, o cliente muitas vezes nem sabe quem fazer esse pedido. A empresa que vendeu é que às vezes deveria ter feito e acaba esquecendo ou prorrogando um pouco isso. E claro, às vezes o prazo acaba ficando muito longo em função disso. Tem que ter um acompanhamento do processo, então seria isso. Exato. Liberou, já tem que solicitar a vistoria. Liberou o projeto, o responsável técnico vai receber um e-mail, uma correspondência dizendo que olha, o projeto do senhor fulano está liberado. E a partir de então ele tem que fazer o pedido da vistoria. Esse pedido de vistoria normalmente é feito em alguns dias. Então esse é um alerta para quem já está aguardando, monitorar esse processo, liberou, já pede a vistoria. Isso, e o segundo ponto que eu ia mencionar é o caso, por exemplo, do projeto reprovado. Por qualquer motivo o projeto tinha alguma divergência, o nosso analista reprovou e ele foi para análise. Ele foi reprovado, então ele vai aguardar a apresentação da nova versão do projeto. E esse tempo a gente não tem muito como controlar, porque depende do projetista do cliente. O projetista às vezes apresenta em 2, 3 dias, às vezes leva 20, 30 dias para reapresentar o projeto. Então, a gente teria que ver o caso pontualmente para eu poder te responder assim com precisão. Entendi. Mas assim, a priori é isso. O cliente vai apresentar, nós vamos fazer a análise do projeto, vamos dizer que o projeto está aprovado e ele vai ter ali um prazo, então, para solicitar essa vistoria. A nossa equipe vai lá, faz a vistoria e já troca o medidor, coloca o medidor que a gente chama bidirecional, que ele lê a energia consumida e a energia gerada.
Muito bem, queria agradecer a tua participação aí, o Aurélio, do Grupo Equatorial, hoje vindo aqui para conversar com os nossos ouvintes. Ele que é o consultor comercial do Grupo Equatorial aqui na nossa região. Acredito que a gente conseguiu tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes, pelo menos aqueles que mandaram as suas mensagens. A gente tentou ler praticamente todas na íntegra, né, para que o Aurélio também tomasse ciência, né, de alguns acontecimentos, de algumas situações que os clientes porventura estejam enfrentando. Obrigado pela tua disponibilidade em vir aqui conversar com os ouvintes. Nós agradecemos o espaço e estamos à disposição para qualquer questionamento. Dá para a gente dizer para o nosso ouvinte que está enfrentando falta de luz no dia de hoje, devido aos transtornos ocasionados pelo alto consumo ontem, né, nessa grande demanda, e também pelos temporais, que até o final do dia tudo vai estar restabelecido. Os maiores pontos, certamente. Algum caso individual, o que acontece? Só para reforçar aqui. Muitas vezes a gente ainda não tem conhecimento desse caso pontual, porque por vezes o cliente não avisou. Então eu reforço assim, quem porventura continuou sem energia quando retornou para todos os clientes, que ele por favor ligue de volta solicitando e informando que está sem energia. Isso é importante. Ou mande a mensagem desse Ou mande a mensagem, perfeito. A mensagem melhor ainda, não há problema algum. Mas eu só reforço essa informação porque por vezes a energia volta para todos os vizinhos e ficou só aquele cliente ou aqueles 2, 3 clientes ali sem energia. Ele disse, não, mas eu acho que eu vou aguardar. Não, que ele por favor nos avise, porque porventura voltou, por exemplo, no alimentador, né, e ficou aquele cliente ali para trás. A gente precisa que ele faça essa informação, porque ele nos traga essa informação para que a gente encaminhe uma equipe lá para resolver. E o que não dá para fazer é o seguinte, né? Daqui a pouco, eu sou vizinho do Diego, mas eu não vou mandar mensagem porque o Diego já deve ter mandado. Aí fica esperando pelo outro. Mensagem, não espera. Na dúvida, mande a mensagem 27307 com a palavra luz mais a instalação. Tá certo. Obrigado, Aurélio.